Fala pessoal, meu nome é Leonardo Siqueira e esse é o Teca ao Baixo. Bom, Pinhão Boa então deu favorito dessa vez, né? Fiquei sabendo que o pessoal lá de Londrina tava me chamando já de Mick Jagger aí. Dessa vez não foi o caso, né? Começar obviamente dando os parabéns pro Bristlebacks, mas eu quero falar um pouco disso mais pra frente. Para abrir, de fato, eu gosto de falar sempre da organização, né? Então, a federação oferece aí um mando do Pinhão Bowl para as equipes de fora da cidade, de Curitiba, no caso, né? Até porque a ideia do Pinhão Bowl em si é levar, né, difundir aí o futebol americano para fora, especialmente para as torcidas, né? Ou seja, a gente tem muitos times do interior, tem times fortes, tem times interessantes, né? A gente já teve time do interior jogando Paranabou, que foi o caso do Foz do Iguaçu Black Sharks em 2010. Então o Pinhão Bowl passa um pouco disso, por isso no caso, né? E aí o Bristol já tinha organizado uma semifinal muito legal lá no BGD e a final agora novamente, né, cara? Eu infelizmente não tive a oportunidade de estar presente. Eu estava em Curitiba, né? Não pude viajar, mas assistindo a transmissão foi muito legal, tá? Foi assim incrível. O pessoal que estava lá que conseguiu conversar e, né, com algumas fontes e tal. A informação é que tinham pelo menos umas 800 pessoas no estádio, tá? Coisa assim, talvez até mais, porque o ingresso ali era 1 quilo de alimento para doação, né? E pelo que eu ouvi, o pessoal falou que chegaram a receber 800 quilos de alimento e você não era obrigado a fazer, né? Você era subjetivo, você podia chegar lá e doar 1 quilo de alimento. Então, isso me leva a pensar que pelo menos 800 pessoas tinham lá dentro, o que é incrível, né? E o pessoal dava para sentir na transmissão também, né? Toda a jogada legal do Bristol, tudo mais, o pessoal comemorava. Eu fiquei sabendo que tinha um pessoal da torcida do Londrina Sport Clube, que é o time de futebol da cidade, lá torcendo pelo Bristol e tudo mais. E é legal falar também que o Londrina Sport Clube não tem uma parceria com o Londrina Bristlecats. São duas equipes da cidade, sim, mas elas não são ligadas em mais nenhuma forma, vamos dizer assim. Mas o pessoal tava lá, comprou a ideia do futebol americano, comprou o Bristlebacks, tava torcendo, então assim, foi um evento realmente memorável. Fica meus parabéns aí à diretoria do Bristol. Agora falando do jogo em si, foi um jogaço, tá? Foi muito, muito divertido de acompanhar, porque quando o jogo vale taça, vale troféu, vale título, sempre tem um molho a mais, né? E o Olympians, apesar de não ser colocado como favorito, fez um primeiro tempo muito bom, né? Foi pro intervalo vencendo o jogo, poderia ter ido com uma vantagem maior, mas ali já no fim do primeiro tempo começou a sofrer um pouco com as faltas, que ditaram um pouco mais o ritmo do jogo aí no segundo tempo, mas no primeiro tempo ainda, o time foi muito bem, tá? O Olympians fez uma partidaça. O Gazinho, que eu sempre tenho falado aqui, é um cara que é engraçado, né? Ele se julga linebacker, mas ele joga de linebacker, ele joga de retornador, ele é running back, ele jogou de corner já. Então, assim, o cara tá no campo todo, se deixar, ele fica lá e não sai. Então, e fez um bom jogo também. Obviamente, não só ele, né? O Olympians teve boas jogadas, tanto ofensivas quanto defensivas, tá? Conseguiu parar esse ímpeto inicial aí do Bristlebacks, conseguiu segurar a forte defesa do time também, especialmente ali na OL. Eu senti um trabalho bem interessante nesse primeiro tempo especificamente, tá? Mas aí as coisas começaram a descambar um pouco. As faltas começaram a virar um problema já no fim desse primeiro tempo, mas no segundo as coisas ficaram bem complicadas, tá? Então tiveram alguns lances, assim, alguns drives do Bristol que o drive estava morto já, enterrado, e aí vinha uma falta e dava uma sobrevida. Aí de novo estava meio mal, o Olympians ia lá, fazia uma falta e gerava uma sobrevida. Eu vi muita gente reclamando de arbitragem também, e eu sinceramente não vi isso, tá? Eu assisti quase o jogo inteiro, eu perdi o comecinho do primeiro quarto, e aí no fim ali, quando as coisas já estavam quase resolvidas também, eu tive que sair de casa, então eu perdi pouquíssimo do jogo, tá? Mas eu posso garantir aí pelo menos o segundo quarto, terceiro quartos inteiro, e boa parte do primeiro do último quarto.
E eu senti um bom trabalho da arbitragem, tá? Não acho que tenha tido problema em relação a muita falta marcada para um lado ou para o outro. Eu acho que realmente o Olympians fez muitas faltas. E isso gera um pouco aquele papo que a gente falava sobre o psicológico no pré-jogo ainda, né? O Olympians mostrou um psicológico muito forte nas outras partidas, tanto contra o Indians, nas 3 partidas da primeira fase e na semifinal aqui do Pinhão Bowl, mas também um psicológico muito forte contra o Brown Spiders no Wild Card, né? E eu não esperava que isso fosse um problema aqui. E eu tendo a dizer aqui que foi, tá? Quando o time erra muito e força várias faltas, assim, toma várias faltas, em geral tem alguma coisa psicológica também rolando ali, um nervosismo, uma ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Eu costumo acreditar muito a torcida do Bristol, porque é um pessoal que é muito frequente, está sempre lá. Como eu disse já, hoje, esse domingo especificamente foi mais forte. Aliás, esse sábado, né? Foi mais forte, tinha mais gente e tudo mais. Mas é um padrão do Bristol ter uma torcida engajada e tudo mais. Então eu acho que isso deve ter contado um pouco. E aí o Bristol demorou um pouco, né, para se achar dentro de campo, eu acho. Também talvez tenha sentido um pouco aí no primeiro tempo, né? Especialmente porque o Olympians veio muito bem. Talvez o pessoal não estivesse esperando tanto. E aí as coisas começaram a não dar muito certo pro Bristol, isso gera uma ansiedade também. E o Olympians estava trabalhando super bem até que as faltas começaram a aparecer. E nisso que as faltas começaram a aparecer, o Bristol voltou a entender que sabia jogar, né? E que podia e tinha que se impor um pouco mais. Então, o fim do primeiro tempo já mostrou um pouco isso, mas daí do terceiro quarto para frente, as coisas começaram a dar realmente certo, tá? Tanto o Sullivan quanto o Yuri, os dois QBs do Bristol, fizeram um bom jogo e tem achado muito aí os wide receivers, né? O João Fávaro e o Danilo. O Danilo, inclusive, que foi MVP tackle baixo lá do vlog que eu fiz na primeira fase. São dois recebedores muito confiáveis, né? Então, eles começaram também a aparecer um pouco mais e caminhar mesmo, mover as correntes, que eu sempre falo, né? Não adianta você querer forçar sempre fazer jogadas grandes e plásticas. Você precisa mover as correntes. Você precisa que o seu ataque seja sempre caminhando. Não só para criar essa confiança, mas também para cansar um pouco a defesa adversária, né? Deixar a sua defesa descansar e ir caminhando com calma e avançando sempre, né? E isso começou a acontecer lá do terceiro quarto para frente. É bom que se diga, para fechar também, que o Olympians não morreu no segundo tempo. Pelo contrário, lutou e brigou muito aí, pelo menos até o terceiro quarto, ali, o comecinho do último quarto. O jogo teve algumas viradas interessantes. Eu vou deixar o link do FABR Highlights desse jogo, porque vale muito a pena, tá? Os dois times fizeram um jogo muito legal, muito interessante de acompanhar. E a verdade é que sim, o Olympians poderia ter vencido o jogo, tá? Jogou para isso. As faltas atrapalharam, é verdade, mas o Bristol, o Olympians teve chance sim de vencer o jogo, tá? Ficou, acho que um pouco no detalhe mesmo. Colocar um pouco a cabeça no lugar, não se deixar abalar tanto, talvez isso poderia ter favorecido um pouco o lado do Olympians. Mas a verdade é que o Bristol é um excelente time, né? É um time forte. Eu tenho falado também desde o começo, né? Às vezes parece que eu tô me repetindo, mas é verdade. O time do Bristol é um time com uma unidade muito forte e especialmente com a chegada do Favaro aí nessa parte já do Pinhão Bowl, né? Com a semifinal e agora com a final, o time ganhou um ímpeto a mais. E aí, obviamente, o Bristol joga a D2 do Brasileirão, que começa agora nesse fim de semana já. Mas daí sobre isso eu falo no vídeo de amanhã, que é especialmente aí só sobre a D2, tá? Eu, por enquanto, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Outro ponto que eu não posso deixar passar aqui meio na correria é que no intervalo teve um pedido de casamento, né? O Harry, que é um amigo meu, inclusive, cara que eu conheci aí já tem uns anos atrás, numa dessas idas para Londrina para ver o jogo, é uma pessoa incrível, um cara excepcional, pediu
a Kelly em casamento, e ela obviamente aceitou, né? Então eu quero deixar também um abraço, um beijo pro amigo, pro Harry, felicidades ao casal, tá? O Teco Baixo, vamos dizer assim, deseja felicidades ao casal aí, ao Harry e à Kelly.